Mas todavia, você está aqui na igreja, você é solteiro, ou você está me vendo, e você começa a ter um sentimento por outra pessoa. O jovem começa a ter o sentimento por uma moça, o menino, o homem, começa a ter o sentimento por uma mulher, e a mulher começa a ter para um homem. O que eu devo fazer? Você pode perguntar. Pastor, eu estou gostando de alguém aqui na igreja, mas ainda não falei para ninguém. Eu estou gostando de uma menina aqui na igreja, mas ainda não falei para ninguém. Eu estou gostando de um moço, mas eu ainda não falei para ninguém. Como eu sou crente, pressupõe-se que aqueles que estão me ouvindo, tanto na igreja como no vídeo, são cristãos. A dúvida dele ou o temor dele é: o que devo fazer biblicamente? Quem não pensa nisso, eu não considero nem cristão, está fora, é secularizar, é mundo, não tem nada a ver com o que eu estou pregando. Eu estou falando para santos, regenerados, remidos, nascidos de novo, cristãos. Aí você vem no meu gabinete e pergunta: estou gostando de alguém, o que fazer? Primeira coisa, você deve comunicar aos seus pais. Efésios 6, 1, 3, filhos, obedeça aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Para quê? Qual é a promessa que tem o jovem de honrar o pai e a mãe e obedecer o pai e a mãe? Para que viva bem na terra, para que tudo corra bem e tenhas longevidade de vida, ou seja, prosperidade enquanto aqui na terra e longevidade de vida. Uma das razões para esse aumento da mortandade juvenil, gente que morre muito cedo, é a rebeldia de pai e mãe. Porque quem obedece pai e mãe vive muito tempo. O rebelde tem uma morte precoce. Consultar pai e mães. Por quê? O seu pai e a sua mãe, falando agora para solteiros, eles são autoridades. Eles não são só os progenitores, os genitores. Não são só os pais biológicos, não são só os responsáveis por dar a você alimento, educação. Não. O que mais são os pais e as mães? O que representa seu pai e sua mãe? Você querendo, gostando ou não. Eles são autoridades espirituais constituídas sobre você. O pai é uma autoridade espiritual. A mãe é uma autoridade espiritual sobre você. Deus os colocou como autoridade sobre você. Então, o que você faz ou deixa de fazer é dar conta dos seus pais. Deve ter a permissão, o aval dos seus pais, querendo, gostando você ou não. É bíblico. Então, você deve consultar seus pais, comunicar a eles o sentimento pela pessoa, o desejo de estar com ela, o desejo de iniciar uma relação ou se casar. Os pais devem ser comunicados antes que ocorra qualquer coisa. O sentimento brotou, o desejo brotou, seus pais devem ser comunicados. E eles, ao serem comunicados, vão orientar, nortear, vão decidir sobre a sua vida. Faça isso, mesmo que você não queira, mesmo que seja mais velho. Pastor, estou sentindo atração para a pessoa mais velha, mais nova, do mundo, de dentro da igreja, tenho tal ano. Não interessa, você vai compartilhar esse sentimento, porque pode ser salutar, saudável, pode não ser. Pode estar dentro do tempo, pode não estar. Pode ser uma seta maligna, pode não ser. Pode ser o engano do coração, enganoso, ou pode ser genuíno, puro, sensato. Mas você vai compartilhar esse sentimento enquanto ele ainda está sob o seu domínio. Enquanto ele ainda não mexeu nas suas faculdades, de maneira que você comprometa fé, família, escola e trabalho. Então, não omita, compartilhe. Segundo, comunicar aos líderes, aos anciãos da igreja, aos pastores, às autoridades eclesiásticas. É o primeiro passo. Por quê? Porque o sentimento pelo sexo oposto, a relação entre pessoas de sexo oposto, é algo muito delicado. É algo que compreende muita seriedade. Então,
não é uma coisa que nós temos estrutura para lidar sozinhos, principalmente os jovens. É uma coisa que deve ser partilhada, comunicada a pessoas mais velhas, sábias, idôneas. Por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Relações, mexer com sentimentos é algo muito delicado. Então eu devo consultar pessoas mais velhas, idôneas e espirituais. 1 Pedro 5,5 diz assim: semelhante vós jovens, sede sujeitos aos anciãos. Hebreus 13,17 diz assim: obedeçam aos seus pastores ou líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Então está dando uma ordem para a igreja, para que ela comunique a liderança, respeite a liderança, obedeça os pastores, os líderes. Então a primeira coisa você deve dizer: pastor, eu estou com um sentimento por uma pessoa e não sei como lidar, quero comunicar ao Senhor para saber o que eu faço. Procure os pastores, procure os obreiros, procure os homens e mulheres de Deus. Você não deve procurar pessoas só porque são velhas, mais velhas, não. Nem procurar só porque estão na igreja, também não. Devem ser mais velhas, porém devem ser idôneas, sérias, responsáveis. Devem estar na igreja, mas devem ser tementes a Deus. Nem todo mundo que está na igreja é temente a Deus. E dentre essas pessoas estão os anciãos, os presbíteros, os líderes, os pastores e, é claro, algumas irmãs, no caso de algumas mulheres competentes. Mas eu aconselharia você procurar pastores, porque é uma causa, é uma situação que às vezes sai do domínio até de algumas irmãs, algumas obreiras. Comunique a liderança. Por que você deve comunicar? Porque a relação ela vai ser uma relação feita em comunidade. Vai ser uma relação comunitária. Tudo que você faz envolve a igreja. Você não é um corpo isolado, você não é um membro isolado, você é um membro ligado num corpo. Você está ligado a uma comunidade, você deve contas a uma comunidade. A Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. O que é o corpo? Um conjunto de membros interligados. Então tudo que você faz passa pela comunidade. Então o seu relacionamento, o seu sentimento pela moça ou pelo rapaz, é um sentimento que envolve a igreja. Então você deve contas, principalmente porque a relação, na maioria das vezes, inicia-se entre pessoas da mesma comunidade, da mesma igreja. Então você vai se iniciar uma relação que envolve dois membros da igreja, da qual o pastor é o responsável. Então o pastor tem que ser comunicado. Não pode acontecer uma transação dessa, uma movimentação, não pode ocorrer iniciar uma relação dessa dentro da comunidade, envolvendo dois membros da comunidade, filhos de duas famílias da comunidade, sem que o líder da comunidade tenha ciência. Então ele deve ser comunicado, o pastor, porque ele é o responsável pela igreja, porque você está sob a autoridade dele, porque a pessoa que você se envolve também está sob a autoridade dele, e porque ele tem condições naturais, psicológicas, emocionais e principalmente bíblica, teológica e espirituais para orientar você. Então, se você já quiser me procurar no final do culto, amanhã, durante essa semana, para compartilhar o seu sentimento, eu vou instruir você. Lembrando que gostar não é pecado. Ter atração pelo sexo oposto não é pecado. Gostar de uma moça não é pecado. Gostar de um jovem não é pecado. Pecado é como você vai manifestar o sentimento. Aí que entra o pecado. Por que eu devo consultar os pastores e devo consultar os pais?
Lembrando que eu estou respondendo a sua pergunta. Você entrou dentro da minha sala, do meu gabinete, e você é um cristão piedoso, temente a Deus, por isso você está seguindo esses critérios. Se você não segue, eu não te considero cristão, nem considero você membro dessa igreja, apenas um visitante que cumpre aquilo que lhe apraz nas Escrituras. Agora, um cristão genuíno, nascido de novo, ele tem temor a Deus, ele não faz nada fora do que a Escritura determinou. Por que eu devo comunicar aos anciãos da igreja e aos meus pais? Porque enganoso é o coração. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? O que ele está querendo dizer aqui, enganoso é o coração? Os sentimentos são enganosos. Muitas vezes você, jovem, que está iniciando uma relação, ou que brotou um sentimento, você não tem domínio sobre os seus sentimentos. Ou seja, é o que os seus pais já falam para você, você não sabe o que quer. Enganoso é o coração. Você não tem controle ainda sobre as suas emoções. Elas podem estar te pregando uma peça, são volúveis. Agora você vai comunicar a duas autoridades, a autoridade eclesiástica e a autoridade do seu lar, porque são pessoas que, além de serem autoridades constituídas por Deus na sua vida, são mais maduras, experientes e sábias. Elas poderão conduzir você corretamente nessa situação. Então, quando diz que enganoso é o coração, é que se um homem adulto, se esse versículo é aplicado para um homem adulto, que tem domínio sobre as suas faculdades, que é experimentado nos trabalhos, que é maduro, ele pode ser pego pelo coração. Imagina um adolescente, um jovem. Então você vai comunicar, porque você muitas vezes não saberá lidar sozinho com os seus sentimentos. A área emocional é uma área extremamente delicada. E muitas vezes, para não dizer na maioria, o jovem, quando ingressa numa relação, não sabe o que está fazendo. Ele é 90% emoção e 70% razão. Relação não é só sentimentos. Relação é razão. Que eu vou construir uma história, uma vida, que não se baseia só no desejo e na atração física, mas se resume também numa pesquisa, numa análise sensata, coerente, da pessoa com a qual eu estou me relacionando. Então, não entre numa relação sozinho, sem comunicar a pessoas, sem conselhos sábios. Você vai quebrar a cara e pode prejudicar você para o resto da sua vida, comprometendo sua vida com a sua família, a sua área acadêmica, profissional e principalmente espiritual. Por essa razão você deve comunicar. Que mais? Eu estou gostando de uma pessoa, que mais precisa saber? O parceiro deve ser cristão. Não existe qualquer hipótese de um cristão se relacionar com outro que não seja cristão. Isso é proibido pela Bíblia, isso é pecado e essa igreja não permite. Se você tem sentimento por uma pessoa do sexo oposto, ela deve ser cristã. Ela deve comungar da mesma fé que você. Ela deve ter ingressado na aliança, ela deve ter crido, se arrependido dos pecados, nascido de novo, e ela deve ser uma nova criatura, deve congregar numa igreja bíblica, dando frutos de justiça, sendo submissa a pai e mãe e aos seus pastores locais. Então, o parceiro a se envolver deve ser cristão. Olha o que Deuteronômio 7:1-4 diz, isso aqui para o antigo concerto. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Acabou. Deus já está dizendo, qualquer um que ingressa numa relação com sexo, com a pessoa não cristã, essa pessoa não cristã tem a condição de tirar
você dos caminhos do Senhor e levar você a adorar a outro Deus, ou seja, o mundo. Então, na lei de Moisés, foi terminantemente proibido a relação de um israelita com outra pessoa que não fosse israelita. Então você só pode gostar de uma pessoa cristã, só pode se relacionar com uma pessoa cristã e só pode se casar com outra pessoa cristã. Se você fizer algo fora disso, é pecado. No Novo Concerto, na igreja, 2 Coríntios 6, 14, 18. Não vos prendais em um jugo desigual com os descrentes ou com os infiéis. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Belial que é o maligno, Satanás. Que há em comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toqueis em coisa impura, e eu os receberei. Não vos ponhais em jugo desigual com os infiéis. Eu não posso ter uma relação íntima com o ímpio. Eu não posso me envolver. Está proibido na Escritura. Então, você não pode de maneira alguma. Eu estou gostando de alguém, o que fazer? É crente, nasceu de novo, tem pais crentes, tem frutos de justiça, nasceu de novo, ingressou na aliança, congrega na igreja bíblica, está sob as autoridades de um pastor idôneo? Não, então esquece. E se eu fazer? Pecado. Olha o que 1 Coríntios 7,39 diz: a mulher está ligada ao seu marido enquanto ele viver, mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser. Agora as aspas que o apóstolo Paulo abre: contanto que ele pertença ao Senhor. Está falando para a viúva. Então aqui Paulo está ensinando o quê? Que eu só posso me casar, me relacionar com alguém que pertence ao Senhor, ou seja, um cristão. Ok? Lembre-se disso. O que Paulo está ensinando aqui é, se ela morrer, se o marido morrer, ela pode se casar de novo, contanto que seja no Senhor. Ou seja, ela é viúva, pode escolher um homem para se casar, mas este homem deve ser cristão. Então vai de novo a pergunta: estou gostando de alguém, o que fazer? Ele deve ser crente, deve ser salvo, deve ter ingressado na aliança, senão não é permitido. O que mais eu devo saber, pastor? Estou gostando de alguém, o que fazer biblicamente? O namoro só pode acontecer visando o matrimônio. Só com essa finalidade, ok? Está gostando? Tô. Quero começar a relação. Quer? Quando que vai casar? Tem alguém namorando aqui na igreja? Tem alguém namorando, está me vendo? Tem, estou namorando. Quando é que vão casar? Está marcado já a data? Não. Não? Então por que vocês estão namorando? Por namorar. Pecado de prostituição, lascívia. O namoro, biblicamente, só pode se iniciar, eu só posso começar uma relação com o sexo oposto se eu tenho como fim um matrimônio. Não existe negócio de namorar 5. Namorei 5 para casar com a 7ª. Isso é fornicação, isso é prostituição, isso é lascívia. Biblicamente não existe isso. Na Bíblia, um homem só se ajunta a uma mulher para o matrimônio. Você vai ver no Antigo Testamento, você vai ver as pessoas, quando o servo de Abraão mandou buscar Rebeca, buscou, no 2º dia se casaram. Então, por isso é que você tem que dominar o sentimento. Porque você está gostando de uma pessoa, quero me namorar, quero, mas você já tem estrutura e condição de se casar com ela? Não. Então você não pode. Então, o namoro, e lembrando que essa palavra namoro não existe na Bíblia, não é um termo bíblico, é um termo que vem de 200 anos para cá. Então eu posso usar a relação de duas pessoas do sexo oposto. Só pode se iniciar se esta visa o matrimônio. É assim, aqui na igreja é assim, biblicamente é assim. Se juntaram? Sim. Quando irão se casar? Cantares de Salomão 8,4. Conjuro-te, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem despertei o meu amor, até que queira.
sabendo que eu só posso iniciar uma relação com o sexo oposto, visando o matrimônio, então eu tenho que ter uma certa condição e capacidade para casar, não é? Certo. Logo, alguém de 12, 13, 15, 16, 17 tem condição de se casar? Não. Então é por isso que eu usei esse texto. Não desperta o meu desejo pelo sexo oposto fora do tempo. Qual tempo? O tempo o qual eu tenha maturidade, condições de sustentar espiritual, emocional e financeiramente um casamento. Então estou te aconselhando. É assim. Só pode se iniciar a relação visando o matrimônio. Então, não desperta o desejo na sua amiga, no seu amigo, nos seus filhos, pelo sexo oposto antes do tempo. Agora é o período da inocência. Eles têm que brincar, eles têm que pular corda, jogar bola, peão, pipa, bolinha de gude, amarelinho, pique-esconde, pentear cabelo de boneca, brincar de cozinha, aprender com a mãe ofícios de mulher, de dona de casa, de mãe, aprender com o pai ofícios de homem, estudar, se formar, depois pensarem e entrar em uma relação. Porque ao iniciar, já tem que visar o matrimônio. Ok? Olha, por exemplo, Gênesis 24, 58, 67. Olha só, eu vou dizer aqui da situação de Rebeca e Isaac. Eu vou respaldar o que eu estou falando na Bíblia. Abraão precisava Isaac precisava de uma esposa. Ele encontrou uma. No outro dia ele casou. Olha lá, Gênesis 24, 58, 67. Aqui fala do namoro de Isaac e Rebeca. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Rebeca, você quer ir com este homem? Rebeca respondeu: sim, quero. Respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão, dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca. Notaram aqui? Abençoaram Rebeca. O pai e a família de Rebeca permitiram o casamento dela. Ou seja, eles foram consultados, seguiu todas as regras que eu falei antes. As autoridades foram consultadas, os pais de Rebeca foram consultados, e os pais de Rebeca aprovaram o namoro. Aprovaram. E eles abençoaram Rebeca. Se a sua mãe e o seu pai não abençoam a sua relação, sai fora. Se os seus pastores não abençoam a sua relação, sai fora. Deve haver a bênção, o consentimento do seu pai e da sua mãe. Tanto do moço como da moça. Deve haver a bênção e o consentimento dos seus pastores. Isaac tinha voltado de Beer Lahai-roi, pois habitava no Neguebe. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Aqui estão se encontrando. Ela desceu do camelo. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe e fez dela sua mulher e a amou. Assim Isaac foi consolado após a morte da sua mãe. Ou seja, Isaac conheceu Rebeca, e Rebeca conheceu Isaac, se iniciaram uma relação, alguns dias depois se casaram. Tomou por sua mulher, olha lá, fez dela sua mulher. Então, biblicamente, a relação só inicia visando o matrimônio. Bênção dos pais, consentimento dos pais, bênção dos pastores, bênção dos pais. Outra coisa que aconteceu aqui, o servo de Abraão foi falar com Labão e Betuel. Quem era Labão e Betuel? Labão era irmão de Rebeca, Betuel era pai. Mas o que o rapaz foi lá fazer? Ele foi pedir a mão de Rebeca em casamento. Aqui, se você quer namorar, casar, iniciar uma relação, primeiro, a relação se inicia pelo homem e não pela mulher. Biblicamente, mulher que vai atrás do homem é prostituta, é imoral. Provérbios 7, lê lá. Quando a mulher que dá a iniciativa, que flerta, que procura o homem, biblicamente essa mulher é imoral. Allah está falando do papel da prostituta, Provérbios 7. Quem inicia a relação é a parte masculina, é o homem. Tanto é que você vê na história, não é a mulher que vai pedir a mão do casamento, a mão do filho em casamento para o pai. Você nunca viu isso.
é o homem que vai atrás dos pais da mulher pedir a mão dela em casamento. O que esse homem fez? Foi até a casa de Betuel, pai de Rebeca, o irmão de Rebeca, Labão, e ele pediu autorização, o consentimento, pediu a mão de Rebeca em casamento. Você, se iniciar uma relação, você tem que falar com as autoridades, com os pastores, e deve procurar os pais da moça, virar homem, se vestir como um homem, ter ofício de um homem, falar como um homem e conversar com eles, comunicando o seu desejo de iniciar uma relação com a filha deles e posteriormente pedindo a mão dela em casamento. Você deve fazer isso, biblicamente é assim, porque foi assim que o servo de Isaac fez, procurou o pai de Rebeca e pediu a mão dela em casamento. Você deve comunicar. Tem esse negócio de, o que é isso aí? Chega em casa de mão dada com o menino, pai, meu namorado. Hã? Mãe, minha namorada, vem cá. Hã? Com ordem de quem? Quem permitiu? Quem consentiu? Quem orou, jejuou por isso? Qual a avaliação que foi feita? Que critério foi usado? De jeito nenhum. Hipótese alguma. É o que eles fazem hoje. Estou namorando. Só se for na tua casa. Na minha, não. A Bíblia proíbe isso. Não é a maneira bíblica de se fazer. Se você fizer fora disso, pecado. Está sob disciplina. Está em desacordo com a vontade e a palavra de Deus. Ah, eu não quero seguir isso. Está livre para sair e viver a vida no mundo, no pecado. Agora, não viva dentro da igreja fazendo isso. Ok? Ok, perfeito. Ainda estou continuando o aconselhamento. E se eu não acatar isso, pastor? Se eu não ouvir? Eu não quero consultar pastores, nem meus pais, nem nada. A Bíblia chama isso, se você fizer isso, sem comunicar os pais, sem o consentimento, a aprovação, se você fizer isso, sem consentimento, a aprovação dos líderes, a Bíblia chama de rebelião, rebeldia. A desobediência aos pais e aos anciões é vista como rebelião. Deuteronômio 21, 18 e 21. Se um homem tiver um filho obstinado e rebelde, que não obedece a seu pai nem a sua mãe, e não os escuta quando o disciplinam, o pai e a mãe levarão aos líderes da sua comunidade à porta da cidade, e dirão aos líderes: este nosso filho é obstinado e rebelde, não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês, e todo Israel saberá disso e temerá. No Antigo Testamento, na Torá, na lei de Moisés, era pecado capital, era punido com a vida, pena de morte. Um filho que desobedecesse o pai e a mãe era considerado rebelde, rebelião, e era morto a pedradas. 1 Samuel 15, 23 diz assim: pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a avareza ou arrogância é como o mal da idolatria. Se você é um filho que rebela contra seu pai e sua mãe, a Bíblia chama você de feiticeiro, rebelde. E o pecado de rebelião é como o pecado de feitiçaria, e no antigo concerto era punido com a vida, era morto por apedrejamento. Outra coisa que eu não falei aqui é que os pais podem participar na escolha do casal, devem ajudar na escolha. Eu não li aqui, eles devem ajudar na escolha. Gênesis 24, 1, 4. Abraão disse ao servo mais velho da sua casa, que era responsável por tudo quanto tinha: põe a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaque. Quem foi que preparou a mulher de Isaque? Abraão. Pai e mãe, vocês têm autoridade
de influenciar na escolha do parceiro dos seus filhos. No antigo concerto, principalmente no Oriente, se tem muitos casamentos arranjados, né? Por exemplo, no Islã ou no Oriente, a mulher não tem escolha, pega um sheik lá, alguém rico e coloca, ela vai ter que se casar. Era mais ou menos isso o costume. Eu vejo um certo exagero nisso, obviamente não é assim no novo concerto. Os pais devem participar da escolha. Eles não precisam provocar, escolher, porque é arbítrio, é liberdade do menino, da moça. Eu gostei dessa pessoa e daquela outra. Mas os pais têm direito de interferir, influenciar e decidir na escolha. Tem duas pessoas se envolvendo com você, meu filho. Ah, mãe, eu gostei mais dessa. Mas para mim e para o seu pai, essa pessoa é mais ideal, porque é idônea, é bíblica, é santa. Vai pelo que o pai e a mãe estão falando. Ah, eu estou gostando mais dessa. Aí o pastor, a liderança, os pais dizem, essa pessoa tem mais o seu perfil, tem história, vai nessa. Quem escolheu a mulher para Isaac foi Abraão. Seu pai, sua mãe, suas autoridades têm competência para influenciar na sua escolha. Pode participar, pai, tranquilamente. Qual pai aqui que é o pior para o filho? Levanta a mão. Qual pai aqui que deseja o mal para o filho? Levanta a mão. Qual pai que odeia o filho? Levanta a mão. Está vendo, filhos? Não tem nenhum. Não é porque está pegando no pé do seu namoradinho, da sua namoradinha. É porque querem o melhor para você. Veja no caso de Juízes, Sansão. Escute isso aqui, eu vou ler com bastante calma. Você me escuta. Sansão desceu a Tima e viu ali uma mulher do povo dos filisteus. Quando voltou para casa, disse a seu pai e sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tima, consiga essa mulher para ser minha esposa. Lembra de Deuteronômio? Israelita só pode se relacionar com essa mulher era filisteia, está correto isso aqui? Aí ele avisa para a mãe e para o pai: gostei de uma mulher em Tima, uma filisteia, consiga ela para mim. Agora olha o que o pai e a mãe falaram: será, meu filho, que não há mulher entre os seus parentes ou entre o teu povo? Você tem que ir aos filisteus e circuncisos para conseguir uma esposa? A mãe e o pai não concordaram com Sansão. Não concordaram com a relação. A mãe e o pai de Sansão advertiram Sansão. Sansão estava errado, ele não podia, ou seja, não tinha o consentimento dos líderes de Israel, não tinha o consentimento dos pais, era uma mulher ímpia e pagã. Os pais advertiram, olha o que Sansão respondeu. Sansão, porém, disse ao pai: consiga para mim, é ela que me agrada. Ele teve. Qual foi o resultado da vida de Sansão? Um dos piores juízes de Israel. Teve uma morte precoce. Ele julgou Israel só 20 anos. Ou seja, honra teu pai e tua mãe para que te viva muito tempo na terra. Sansão foi rebelde. Morreu precocemente, com o palácio caindo na cabeça. Julgou Israel só 20 anos. E para que tenha uma vida tranquila, sossegada, boa, a vida de Sansão foi um inferno. Por quê? Desobedeceu pai e mãe. Principalmente quando o pai e a mãe diz: não tome essa mulher. Esse é o princípio bíblico para os solteiros. Estou gostando de alguém, o que fazer? É o que eu te disse. Pais, vocês estão ouvindo tudo o que eu falei. Vocês estão ouvindo o que eu preguei, o que eu ensinei. Vocês vão aplicar isso na vida dos seus filhos.